Estamos aqui para falarmos mais uma vez de Copa do Mundo. E que segunda-feira foi ontem, já na fase de 16 avos da Copa do Mundo. Uma segunda-feira com muita emoção. Eu vou começar falando a respeito do jogo da noite. Do último jogo, tivemos Holanda e Marrocos. Foi um grande jogo, um jogo com muitas emoções. A Holanda acabou saindo na frente com o Gapo, acabou fazendo o gol no segundo tempo, já no tempo normal do jogo. E quando tudo levava a crer que Marrocos seria ser eliminado já no tempo normal, a seleção marroquina empatou no finalzinho do segundo tempo, levando o jogo para a prorrogação. Na prorrogação, as duas equipes não tiveram tantas oportunidades e a decisão foi para as penalidades máximas. E nas penalidades máximas, muitos erros. E a seleção marroquina acabou vencendo e passou a fase de oitavas de final. Detalhes do jogo: Marrocos foi melhor durante todo o jogo. Na minha opinião, Marrocos merecia ter vencido no tempo normal. A Holanda eu esperava mais. A Holanda que sempre teve grandes seleções, principalmente a laranja mecânica da década de 80. A Holanda que sempre cruzou o caminho do Brasil em momentos difíceis da Copa do Mundo. Em 94, o Brasil foi campeão, cruzou com a seleção da Holanda na fase de quartas de final. No Mundial de 98 também cruzou com o Brasil e o Brasil passou, foi para a grande final contra a França. Em 2010 eliminou o Brasil e acabou sendo vice-campeão do mundo. A Holanda que sempre teve bons times, mas esse time da Holanda é um time muito sem aquela habilidade, sem aquela ginga, sem atacantes rápidos, sem atacantes com habilidade. É um time meio que quadrado, meio duro. Esperava mais da seleção da Holanda e parabéns a Marrocos, avançando a fase de oitavas de final. E no outro jogo tivemos a gigante Alemanha, Alemanha e Paraguai. E o Paraguai fez um jogo como deveria ter feito. Um jogo defensivamente muito bem. O Paraguai é uma das seleções que mais se defende, que melhor sabe se defender. Eu falava aqui em outro vídeo que o Paraguai havia sido uma grande decepção no início da Copa, fez uma primeira fase ruim, foi um dos últimos colocados entre os terceiros melhores colocados e passou a fase de 16 avos. E a Alemanha sempre com muita força, com muita vontade. A Alemanha tetra campeã, 4 vezes campeão do mundo. E o Paraguai saiu na frente, fez um belo gol do Paraguai. A Alemanha acabou empatando depois, ainda no tempo normal do jogo, e levou a decisão para a prorrogação. Na prorrogação, a Alemanha chegou até fazer um gol com o Jonathan Tah, mas um outro jogador da Alemanha havia feito a falta no goleiro da equipe do Paraguai. Decisão nos pênaltis. E nos pênaltis parecia que ninguém queria vencer. Incrível. O Paraguai tinha dois gols de vantagem, porque o goleiro do Paraguai tinha conseguido pegar uma bola e uma outra bola também a Alemanha havia perdido. E o Paraguai teve duas oportunidades de fechar nas 5 primeiras cobranças e acabou não conseguindo. Errou, teve uma bola na trave e o Balbuena acabou chutando, o Neuer defendeu. Mas o Paraguai foi nas alternadas e acabou vencendo, porque o Jonathan Tah chutou para fora e o Paraguai conseguiu vencer, um feito histórico. Pode ter sido um dos feitos mais históricos da história do Paraguai. Detalhes falando um pouco da Alemanha. A Alemanha, que é uma das potências do futebol mundial, para mim, tem o trio Alemanha, Itália e Brasil. São os maiores vencedores. A Argentina tem 3, mas a Argentina, a Itália, o Brasil e a Alemanha são os maiores campeões da história das Copas. Só que a Alemanha começa a seguir o mesmo caminho da Itália, não tão num momento difícil ainda, mas sim, porque a Itália foi campeã em 2006 na Alemanha, contra a França nos pênaltis, e depois não era favorita e foi campeã, e depois 2010, 2014 nem da primeira fase passou, e 2018, 22 e agora 26 nem sequer se classificou para a Copa do Mundo. E a Alemanha é a mesma coisa. A Alemanha foi campeã em 2014 no Brasil, depois 2018 e 22 não passou nem da primeira fase sequer, e agora já eliminada na fase de 16 avos. Pode até ser colocado aí como uma situação complicada para a seleção da Alemanha. A Alemanha, como eu falava da Holanda, a Alemanha é um time que
não tem qualidade técnica. O Musiala, um dos melhores jogadores da equipe, estava no banco, entrou no segundo tempo, pouco produziu, não tem aquela habilidade, não tem a genialidade que a gente está acostumado a ver, até mesmo no Brasil. O Brasil tem ainda grandes jogadores, jogadores de qualidade, e a Alemanha se despede precocemente da Copa do Mundo e, querendo ou não, o Brasil vai continuar com a hegemonia do futebol até 2030, porque a Alemanha era a única que poderia alcançar o Brasil, já que ela é a quarta, tem 4 estrelas mundiais. E agora vamos falar do Brasil. Jogo difícil, como todo mundo esperava, mas o Brasil fez um bom jogo. Conseguiu, principalmente no segundo tempo. Falando do primeiro tempo, o Brasil não foi bem. Muitos erros, Paquetá mal, Casemiro mal. E detalhe, no gol do Japão, um passe horrível do Danilo, que ligou o contra-golpe da equipe do Japão, era o contra-golpe do Brasil. O Brasil ligou o contra-golpe do Japão através do erro do Danilo. E o Casemiro, a velocidade ele não vai alcançar, é um jogador de ataque. É difícil. E aí, ele não podia fazer a falta, porque receberia o segundo amarelo, seria expulso. E na sequência, o Japão abriu o placar e foi um jogo tenso, um jogo nervoso no primeiro tempo. Daí o Paquetá sentiu, no segundo tempo o Brasil voltou com o Endrick. Bacana, o Ancelotti já dando mais oportunidade para o Endrick. O Endrick entrou, deu movimentação para a seleção do Brasil, que foi para cima, tentou, costurou, o goleiro Suzuki, para mim foi o grande destaque do jogo. O Vini Júnior quase fez um golaço. Teve uma outra bola que o Casemiro cabeçou, a bola bateu no jogador do Japão, daí bateu na cabeça do goleiro e não foi, não entrou. Mas o Brasil insistiu, tanto é que daí com o Gabriel Magalhães, um dos destaques do Brasil na Copa, a bola levantada na área para o Casemiro fazer o gol. E quando tudo parecia que iria para prorrogação, valeu a insistência do Endrick e do Ryan, os meninos brigando lá na direita. E com isso, o Brasil recuperou a posse de bola e o Bruno Guimarães, que para mim vem sendo o grande destaque do Brasil, melhor jogador da equipe do Brasil na Copa, ajeitou para o Martinelli, que fez um belo gol. E o Suzuki, mais uma vez, quase evitou o gol, a bola tocou na trave e foi morrer no fundo do gol da equipe do Japão. Jogo difícil, complicado, mas o Brasil foi melhor. O único time que jogou, o único time que procurou o jogo. O Japão jogou o tempo todo ali segurando, jogou o tempo todo tentando algo, mas acabou não conseguindo. Difícil, Copa do Mundo é assim, não tem facilidade. Aí a Holanda e a Alemanha foram embora. Era uma das favoritas, Holanda e Alemanha. Então não tem facilidade em Copa do Mundo. Agora aguardemos Costa do Marfim ou Noruega, serão aí, um dos dois vai ser o adversário do Brasil na fase de oitavas de final. Um grande abraço, obrigado pelo carinho.